A paz, a Shalom de Al e Alcha, irmãos. Amados, finalizando aqui o livro de Mateus, Matitial, me deparei aqui no capítulo 24. Quero estar falando hoje um pouco desse capítulo 24 de Mateus, Matitial. Fazer mais um conteúdo aqui para o canal. Irmãos, estava vendo aqui, lendo aqui com atenção e me veio aqui um entendimento. Gostaria de estar compartilhando com os amados aqui esse conteúdo. O que eu vou estar falando aqui desse conteúdo para trazer um entendimento está no versículo 36 e no versículo no 22, falar um pouco no versículo 22. E o conteúdo, falar um pouco do versículo 22 e do versículo 36, né? Nós vamos estar falando aqui desses dois assuntos, desses dois versículos. Mas eu quero estar lendo todo o capítulo, já avisando os irmãos que esse capítulo aqui ele tem muita confusão, tá, irmãos? Eles pegaram os versículos aqui, eles fizeram umas misturas, né? Tiraram versículos de assuntos, bagunçaram para que não viesse a ter o entendimento. Mas para os que são do eterno não adiantou não, porque o Pai nos revelou e nos mostrou aonde que está a Babilônia, aonde que está o fermento. O Pai tem nos mostrado. Irmãos, vou estar lendo todo o capítulo, como já falei. Desde já quero pedir aos irmãos as minhas faltas na leitura, eloquência, oratória, de não saber explicar, enfim, as minhas faltas que eu tenho em relação a isso. Vou estar lendo então o capítulo 24 de Mateus, Matitial, aonde vai nos trazer algumas coisas aqui interessantes, né? É um capítulo que tem, deixe-me ver, se eu não me engano, 5 assuntos. Ele contém 5 assuntos, né? 5 assuntos contém dentro desse capítulo. E nós vamos estar falando, em especial, vamos falar no versículo 22 e no 36. Mas quero estar lendo todo o capítulo. Ok. Então, sem mais demora, vamos começar. Que o Eterno venha a abrir o entendimento de cada irmão, para que entendam a palavra, porque a palavra dele é maravilhosa. Vamos lá, diz assim, ó. O primeiro assunto, ele diz assim, o sermão profético, o princípio das dores, que é o que nós estamos vivendo, né? Ele diz assim, ó: e quando Yahshua ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhes mostrarem a estrutura do templo. Yahshua, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, do fim dos tempos, né? E Yahshua respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Machia. Na sua Bíblia aí vai estar escrito Cristo, mas a palavra correta é Machia. Eu sou Machia, e enganarão a muitos.
e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assuste, porque é necessário, é mister, né, necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, que é o que nós estamos vivendo, né? Então vos hão de entregar para serem atormentados e matar-vos-ão, e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Yahshua, esse é o nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e traiçoeirão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que permanecer, aquele que perseverar até ao fim, será salvo. E este evangelho, esta mensagem do reino, a palavra correta é a mensagem do reino, e esta mensagem do reino será pregada em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Aqui então ele vem falar do princípio das dores, que é o que nós já estamos vivendo. Quem aí não está vendo guerra, rumores de guerra, né? Essas coisas, pragas, a fome que tá cada vez mais, né? Aí muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas isso tudo sempre aconteceu. Sim, sempre aconteceu. Mas não tudo junto. Está acontecendo tudo junto. O que está escrito está acontecendo tudo junto. Antigamente, quando acontecia terremoto, não tinha praga junto, não tinha maldade, não tinha guerra tudo junto. Não, aconteceu terremoto. Mas agora está tudo junto. Está acontecendo tudo junto. Guerra, fome, praga, peste, tudo. Está acontecendo tudo junto. Será que as pessoas não conseguem discernir isso? Que já estamos no princípio das dores? Aleluia. Esse foi o primeiro assunto, irmãos. O princípio das dores. Nós vamos entrar agora, o sermão continua, a grande tribulação. Vejam bem que esse versículo 22 que está aqui na grande tribulação, ele deveria estar, na verdade, aqui no princípio das dores. Isso aqui é corrupção que eles fizeram. Mas vamos lá. Princípio das dores, a grande tribulação. Quando, pois, vire que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, no lugar Kadosh, quem lê que entenda. Isso aqui, essa abominação da desolação, os Ialdins hoje que estão na caminhada já sabem exatamente quem é essa abominação. Os nossos irmãos de Laodiceia ainda não entendeu quem é essa abominação, que Jesus é essa abominação que está no lugar santo. Mas vamos lá que o assunto é outro. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Irmãos, eu já vou falar nisso aqui. Esses 3 versículos, do versículo 16 ao 18, é a mesma coisa. Ele está falando da mesma coisa. Aqui está falando que nós não devemos estar apego a coisas terrenas, bens materiais, etc. e tal. Esses 3 versículos, eles têm o mesmo significado. Que não devemos estar apego a bens materiais, a coisas terrenas. Esse é o sentido desses 3 versículos. Vamos continuar. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tampouco haverá jamais.
Aqui já está falando da grande tribulação. Ó, e se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Eu vou continuar a leitura, mas nós vamos voltar aqui nesse versículo que nós vamos falar um pouquinho dele. Vamos lá, versículo 23. Então se alguém vos disser, eis que o Machia está aqui ou ali, não dei crédito, porque surgirão falsos Machias e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiam, ou eis que ele está no interior da casa, não dei crédito. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Onde estiver o corpo, se ajuntarão as águias. Aqui ele está falando da vinda. Ele está falando da vinda. Esse versículo aqui, você vê que esses versículos aqui, eles não deviam estar dentro do assunto da grande tribulação. Porque esses versículos aqui, eles são para o princípio das dores. Esses versículos aqui que eu acabei de ler, eles têm que estar dentro dos versículos dos princípios das dores, que é aonde vai vir a vinda do Machia, vai ser como um relâmpago, como está falando aqui, né? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra o Ocidente. Aqui está mostrando o primeiro arrebatamento. Então esse versículo aqui, ele tem que estar dentro do princípio das dores, que é antes da tribulação e da grande tribulação. Vocês conseguem perceber que eles misturaram os versículos, né? Colocaram versículos do princípio das dores dentro de grande tribulação e por aí foi. Fizeram uma bagunça para que nós não tivéssemos entendimento. Mas não adiantou para nós, porque o Altíssimo tem nos revelado. Esse foi o segundo assunto então, irmão, o assunto da grande tribulação. E aí vem, o versículo continua, né? O sermão continua, né? A vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem, que aí já é da grande tribulação, tá dentro da grande tribulação. Aqui não é a vinda, na verdade, eles corromperam até no assunto, porque aqui na verdade é a volta. É a volta onde todo olho o verá, ele descendo nas nuvens. Mas vamos lá. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Viu que acontece aqui duas vindas? Lá no versículo 27, ele fala que ele vai vir como um relâmpago. Ele fala na vinda. No versículo aqui 30, no versículo 30, isso? No versículo 30, ele já fala que todo olho o verá. Mas se ele vem como relâmpago no versículo 27, como que todo olho vai ver? Tá vendo que ele fala aqui de dois arrebatamentos? Um antes da tribulação, que esse vai acontecer no princípio das dores. E ele fala no final da grande tribulação, que é esse que todo olho verá, que vai acontecer todos esses eventos. O sol vai escurecer, as estrelas vai cair, enfim, esses eventos, essas catástrofes que vai acontecer sobre a terra. Então aqui ele está falando nesse capítulo aqui, nesse trecho aqui, entre o versículo 27 e o 30, já está falando claramente de dois arrebatamentos. Um
vai acontecer no princípio das dores e um no final, na grande tribulação. Ou seja, um antes de começar a tribulação e um no final da tribulação. Um acontece que vai ser como um relâmpago, que é o mesmo que está escrito lá em 1 Coríntios 15, no capítulo 15, que diz que vai, lá diz que vai ser no abrir e fechar de olhos. Então aqui nós estamos vendo dois arrebatamentos dentro das escrituras. Um antes da tribulação, que vai ser já dentro do princípio das dores, e um no final, que é a grande tribulação. Mas vamos lá, porque o assunto ainda não é esse. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos. Aqui está a palavra anjos, mas a palavra correta é malaca, malaquim, né? Quando está no plural, anjos é malaquim. Então, mas eu vou ler do jeito que está para que os irmãos tenham entendimento. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidades do céu. Aprendei, pois, esta parábola. Aprendei, pois, esta parábola, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabem que está próximo o verão. Igualmente, quando vê todas essas coisas, saiba que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto, sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então aqui no sermão continua, que é a vinda, né, a volta do Filho do Homem, de Yahshua. Todas essas coisas acontecerá e pode o céu e a terra passar, mas essas palavras não vão passar, vai acontecer. Tudo que está escrito aqui vai acontecer, já está acontecendo. Muitas coisas aqui que eu já li já está acontecendo nos nossos dias, e as demais vai acontecer no decorrer dos anos. Esse foi o terceiro assunto, né? Isso, terceiro assunto. Vamos para o quarto assunto, que é o sermão continua, exortação à vigilância, que nós devemos estar vigilantes. Aqui diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Nós vamos estar falando desse versículo aqui. Nós vamos ter um entendimento desse versículo aqui, que ele não está 100% correto. Nós vamos entender isso aqui nesse pequeno estudo. Versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Irmãos, aqui no versículo 40 e 41, esses dois assuntos é a mesma coisa também, tá? Aqui faz o mesmo sentido. Quando fala aqui que então estará dois no campo, levará um e deixar outro, duas no moinho, levar um e deixará outro. Aqui quer dizer que duas congregações, duas igrejas estão coexistindo na mesma era, na mesma época. Uma será tirada e a outra será deixada. Aqui tem duas congregações, quer dizer aqui de duas igrejas, duas congregações. Uma é Filadélfia, que somos nós que estamos anunciando, e a outra é Laodiceia, que também está anunciando o evangelho, né? É um evangelho corrompido, mas eles também estão anunciando, né? Eles falam com o nome herege, mas nós falamos com o verdadeiro nome. Então aqui, esses dois assuntos aqui do versículo 40 e 41 é a mesma coisa.
significa duas igrejas, duas congregações que estão coexistindo juntas na mesma era, na mesma época. Uma será tirada e a outra será deixada. Para nós entender a qual que será tirada, Filadélfia, leiam lá a sexta carta que está em Apocalipse 3, a partir do versículo 7 também, se eu não me engano. Leiam lá a sexta carta à congregação, à igreja de Filadélfia. Ela será tirada. O nosso Salvador Yahshua, ele deixa bem claro que vai tirar ela vai livrar da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Mas vamos dar continuação. Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabe a que horas há de vir o vosso Salvador. Isso aqui é acréscimo, porque nós sabemos a hora. Mas considera isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estejam vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensam. Realmente, a hora em que não pensa. Para quem que ele vai vir a hora em que não pensa? A hora, usa aqui que vigiai, pois que não sabe a que horas. Realmente não sabe. Quem não sabe? Laodiceia. A Laodiceia não foi revelado. Então, para eles não sabem. A mesma coisa é o versículo 36. O versículo 36 também é para eles. Não é para Filadélfia, mas é para Laodiceia. Realmente eles não sabem. Eles não sabem a que hora, a que dia, a que mês que vem o Salvador. Mas Filadélfia sabe. Sabe o dia, a hora e o mês. Filadélfia sabe. Vamos dar continuação. O quinto assunto. O sermão continua. A parábola dos dois servos, né? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Salvador constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Salvador, quando vier, achar servindo. Assim, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu mestre tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o mestre daquele servo no dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui esse último assunto aqui, a respeito da parábola dos dois servos, é o seguinte: se foi chamado, foi desperto e está aí vivendo no mundo, comendo, bebendo, vivendo no curso desse mundo, aí sim, esse vai ser pego de surpresa e vai ser lançado nas trevas exteriores, aonde vai haver sofrimento e ranger de dentes. Esses irmãos hoje que estão aí vivendo no curso desse mundo, corre esse risco aqui. Esses irmãos aí hoje que estão envolvidos com festas, com essas coisas do mundo, corre o risco disso aqui, porque esses não estão pregados no madeiro com Yahshua. Então esses irmãos corre esse risco de acontecer isso aqui, de ser lançado nas trevas exteriores. É isso aí, irmãos. Esse foi o assunto. Opa, caiu aqui. Vamos, deixa eu arrumar aqui que o meu pedestalzinho aqui caiu. Mas gente, mas já próximo. Isso. Deixa eu encaixa aí, meu abençoado.
Meu pai. Perdão aí, irmãos. Caiu aqui o meu pedestal aqui. Bati a mão aqui, ele caiu. Caiu até a minha Bíblia também, olha só. Até a minha Bíblia caiu. A gente tá fazendo a obra, o mal cheiroso, ele quer atrapalhar. Mas é isso aí. Esse foi o conteúdo completo do capítulo 24 de Mateus Matitial, né? Teve esse pequeno imprevisto aqui, mas já está tudo normal novamente. Agora nós vamos entrar aqui, irmãos, no assunto do versículo 22. Vai ser um breve comentário só. O versículo 22, ele diz assim, ó: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Abreviados, né? Aqueles dias. Quem aí não está percebendo que esses dias já estão sendo abreviados? Porque a semana, os dias estão passando rapidamente. Rapidamente. Quem aí tá tirando férias, agora mesmo vai começar as férias, é muito rápido. Tá muito rápido os dias. Ou seja, o versículo 22, ele teria que estar dentro do assunto do princípio das dores. Porque nós estamos no princípio das dores e os dias já estão sendo abreviados. Os dias já estão claramente sendo abreviados. Não precisa ser um conhecedor da palavra para entender isso. Para entender isso, que o que está escrito aqui em relação aos dias ser abreviados está claramente, nitidamente acontecendo. Nitidamente está acontecendo a abreviação dos dias. O que está escrito está se cumprindo. Então, era só esse ponto de observação que eu queria colocar aqui para os irmãos. A questão que esse versículo 22, ele tem que estar no conteúdo do princípio das dores, porque é no princípio das dores que os dias estão sendo abreviados. Está claramente acontecendo os dias sendo abreviados. Agora nós vamos entrar para o polêmico, né? Esse versículo, ele tem umas polêmicas nele. No versículo 36, ele diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aqui tem uma grande corrupção dizer que dia e hora ninguém sabe. Isso aqui não sabia. Realmente Laodiceia não sabe. Dia e hora Laodiceia não sabe, mas Filadélfia sabe. O Eterno, ele nos mostra o dia e hora em Êxodo capítulo 12. Ele mostrou para Filadélfia em Êxodo capítulo 12. Vamos ler lá para... Eu vou ler e os irmãos vão entender o que eu estou falando. Que aqui o Eterno, ele nos mostra o dia, o mês e a hora. Ele nos mostra aqui dentro do capítulo 12 de Êxodo. Ele diz assim, ó, do versículo 1 e 2, ele diz assim, ó: e falou o Altíssimo a Moisés, a Macha, né, e a Arão, na terra do Egito, dizendo: este mês aqui ele está falando no mês de abril, de Abib, né? Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Aqui o Pai já está nos falando o mês. Que o mês vai ser no primeiro mês do ano. Qual o primeiro mês do ano? É abril. Os irmãos conhecem como janeiro, mas não é janeiro. O primeiro mês do ano é o mês de abril. É o mês de abril. 99% cai no mês de abril.
segundo o calendário hebraico. No versículo 6 ele diz assim, ó. Esse aqui ele já está falando do mês, né? No versículo 1 e 2 ele está falando do mês, que é o primeiro mês do ano. Ou seja, o primeiro mês do ano é o mês de abril. Isso no calendário hebraico, não nesse gregoriano. O primeiro mês do ano é o mês de abril. Então aqui o Pai já nos mostra o mês. No versículo 6, ele vai nos mostrar o dia. Ele diz assim, ó. E guardarei até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Aqui está falando o dia 14, mês de abril, dia 14. Que é aonde à tarde, ali no crepúsculo, antes de mudar para o dia 15, vai ser sacrificado o cordeiro. Dia 14. Aqui o Pai tá de cara, ele já está nos mostrando o mês e o dia. E o versículo 14, ele diz assim, ó, e esse dia vos será por memória, e celebrarão isto por festa ao Altíssimo nas vossas gerações. O celebrarão por estatuto perpétuo. Está falando da questão da Páscoa, que a Páscoa deve ser celebrada todo ano, né? Perpétuo, enquanto existir a humanidade sobre a Terra. Então aqui ele está nos mostrando o mês e o dia. Isso aqui, irmãos, é espiritual. Isso aqui é para Filadélfia, não é para Laodiceia. A Laodiceia não vai discernir isso aqui. O pessoal do sistema religioso não vai discernir isso aqui. Isso aqui é para os que estão em Filadélfia, para a congregação de Filadélfia. E ele está revelando. Porque em Amós, ele diz que o Eterno não fará nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, aos seus leais, né? Então vamos lá. Agora o versículo 29, ele vai nos falar a hora, qual vai ser o horário que vai acontecer o arrebatamento. Ó, e acontecerá à meia-noite. De cara, no versículo 29, ele já nos mostra o horário. À meia-noite. Mas não é a meia-noite aqui, por exemplo, do Brasil. É a meia-noite de Israel. De Israel. À meia-noite. Eu vou ler o restante do versículo, mas a palavra já foi respondida. A hora já foi anunciada. E acontecerá à meia-noite que o Altíssimo feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até ao primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos do Egito. Aqui o que nós vamos pegar aqui desse versículo é o horário que aconteceu esse arrebatamento, quando aconteceu no Egito. A saída ali foi à meia-noite. À meia-noite aconteceu esse arrebatamento. Arrebatamento é quando vai vir, irmãos. Quando vai vir arrebatar. Vai ser à meia-noite. Aqui ele está nos mostrando no livro de Êxodo, no versículo 1 e 2, ele nos mostra o mês. No versículo 6, ele nos mostra o dia. E no versículo 29, ele nos mostra a hora. Agora, uma coisa que o Eterno não mostrou aqui, o ano. O ano ele não revelou. Aí sim, o ano não é revelado para ninguém. Para ninguém. O versículo, vamos voltar lá. O versículo 36 diz assim, ó. Porém daquele dia e hora. Não, o dia e a hora o Pai revelou. O dia 14, o horário é a meia-noite, o mês é o primeiro mês, o mês, dia e hora, o Eterno já revelou. Agora, ano, não. O ano, ele não revelou o ano, o qual vai ser. Em nenhum lugar das escrituras vai ter alguma instrução para ano. Pode ser que tenha em algum lugar escrito, mas foi ocultado. Porque no livro de Jeremias, Irmial
no capítulo 33, no versículo 3, diz que coisas grandiosas foram ocultadas. Provavelmente entendimento para isso foi ocultado. Mas aqui o Eterno nos deixou essas revelações, esses entendimentos, que o mês, o dia e o horário já está nas escrituras, está nitidamente. Aqui ele mostra para a congregação de Filadélfia. Ele não mostra para Laodiceia. Laodiceia lê isso aqui e não consegue discernir. Mas a congregação de Filadélfia, sim, que ela deve estar preparada. Agora, irmãos, ainda tem mais segredo dentro disso aqui, tá? Quando ele fala assim, ó, que o dia 14, porque é o seguinte, o filho varão, ele vai ser introduzido na glória no dia 15. No dia 15 é que o filho varão vai ser introduzido na glória. Agora, olha que tremendo isso aqui. O que o Eterno está nos mostrando? No dia 14, à meia-noite, antes do relógio pular para meia-noite e 1, vai acontecer o arrebatamento. Porque ele acontece dia 14, antes de pular para meia-noite e 1, e dia 15 o filho vai ser introduzido na presença do Altíssimo. Olha como isso é tremendo. Então, irmãos, olha só o segredo que o Pai está me mostrando. Quando essa questão do dia 15 de Nissan, que na verdade vai ser dia 14 de Abib, irmãos, devemos estar preparados dia 14 de Abib. Dia 14 de Abib. Por que dia 14? Porque se nós formos preparar dia 15, nós vamos perder. Porque o dia 15, o relógio já vai pular para meia-noite e 1. Já vai passar a ser dia 16. Então, não sei se eu estou conseguindo explicar da forma que o Eterno me mostrou. Então, dia 14, nós temos que estar preparados, porque quando o relógio mudar para meia-noite e 1, que o arrebatamento ele acontece meia-noite, antes dele mudar para meia-noite e 1, porque quando ele mudar para meia-noite e 1, já vai ser dia 15, já vamos ser introduzidos na glória, na presença do Altíssimo. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar para os irmãos essa questão do dia. Porque é o seguinte, o filho varão, ele entrou na terra da promessa, o povo de Israel entrou na terra da promessa no dia 15. No dia 15. O filho varão será introduzido na glória no dia 15. Agora, veja que interessante, o dia aqui em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 6, o Pai está nos mostrando o dia 14. O horário ele nos mostra a meia-noite. Só que o filho varão, ele tem que ser introduzido no dia 15. No dia 15 de Nissan, que é 15 de Abib, né? Que é o primeiro mês do ano. Por que meia-noite? Por que ele vai ser arrebatado meia-noite? Porque a palavra diz que o arrebatamento vai ser no abrir e fechar de olhos. Isso vai ser num segundo. Um segundo antes do relógio pular para meia-noite e 1, o filho varão será introduzido na glória. E aí já vai ser dia 15. Dia 15. Então, irmãos, nós devemos estar preparados o dia 14, porque a saída é dia 14. A introdução é dia 15. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar para os irmãos. Nós saímos daqui dia 14. Antes do relógio mudar para meia-noite e 1. Nós vamos sair dia 14 e ser introduzido dia 15. Quando o relógio à meia-noite mudar para meia-noite e 1, nós vamos ser introduzidos na glória. Já vai ser dia 15. Então nós temos que estar preparados que dia? Dia 15 ou dia 14? Dia 14. Nós temos que estar preparados dia 14, porque dia 15 é que nós vamos ser introduzidos. Eu não sei se estou conseguindo explicar
para os irmãos, como o Altíssimo me mostrou, essa questão do dia 14 para o dia 15, essa virada. Ele mostra lá claro que o dia é 14, lá em Êxodo 12. O dia é 14. O horário é meia-noite. Só que aí tá o segredo. Tem um segredo. Quando o relógio mudar para meia-noite e 1, já vai ser dia 15. Nós saímos dia 14 e seremos introduzidos dia 15, irmãos. Devemos estar preparados dia 14. Porque se os irmãos fossem preparar dia 15, o filho varão já vai ter sido introduzido na glória. Vou ficar por aqui. Eu não sei se eu soube explicar isso. Meditem aí no capítulo 12 de Êxodo. Medita aí no capítulo 12, em especial no versículo 1 e 2, o 6 e o 29, que é onde fala dessas passagens. Porque eu não sei se eu soube explicar. Como eu volto a repetir, eu tenho falta dessas coisas, né? De oratória, de explicar, né? De eloquência, enfim. Eu tenho falta nessas coisas. O Pai, ele me mostra, ele tem me mostrado muitas maravilhas. Eu louvo ao Eterno, louvo e agradeço. Eu não sei se eu soube explicar. Peço que vocês meditem aí, porque com esse conteúdo que eu passei agora, já é um caminho para que os irmãos venham a meditar nas Escrituras. Então é isso. Eu vou ficar por aqui. A paz, a Shalom de Iau e Yaucha, a Shalom de Iau e Yaucha. E até a próxima, se assim o Altíssimo, o Todo-Poderoso Iau dos Exércitos permitir. Irmãos, perdoe as minhas falhas. Eu tenho essa dificuldade em explicar as coisas. Mas meditem nas Escrituras. Perdoe as minhas falhas. Vou ficar por aqui. Aquele beijo de coração. Até a próxima. Se assim o Altíssimo Todo-Poderoso Iau dos Exércitos nos permitisse. Valeu. Beijo. Valeu. Tchau, tchau.